facto comportam, para além da ficção, é um trabalho muito mais recente, quer dizer, só a partir talvez da última década em que começou a haver estudos mais rigorosos e cuidadosos para verificar se de facto isso é verdade. Há que também reconhecer que o modelo, em geral, de funcionamento dos tribunais, em particular dos tribunais superiores, o próprio Tribunal Constitucional, com algumas exceções, são modelos ou desenhos institucionais que favorecem a ficção formalista. Há muitos países que não permitem, por exemplo, votos dissidentes, que não permitem que a opinião pública saiba qual forma de discussão dos vários pontos de vista dentro do coletivo de juízes, etc, etc, etc. Portanto, todos esses mecanismos que existem em várias jurisdições inibem o próprio estudo do comportamento do indivíduo e, de alguma forma, alimentam essa ficção formalista. Contudo, começa a haver algum trabalho nessa matéria. E, portanto, o trabalho, no fundo, é perguntar: será que há variáveis de natureza ideológica que são relevantes para prever o comportamento dos magistrados nos tribunais? Eu não vos vou passar com os tribunais todos que têm sido estudados, apenas resumir muito rapidamente aquilo que é a literatura europeia, e depois falar um bocadinho do caso do Brasil, e depois, para terminar, também mostrar o caso da Argentina, onde eu tenho estado ultimamente a trabalhar, porque aí utilizamos talvez métodos mais interessantes e inovadores. Na Europa, os tribunais que estão mais estudados são os tribunais que têm votos dissidentes, porque com o voto dissidente é mais fácil perceber as dinâmicas de construção das maiorias e de ver quem está na maioria e quem fica fora da maioria nos diferentes acordos. E, portanto, não é difícil perceber que os tribunais mais estudados é o Tribunal Constitucional Português, o Tribunal Constitucional Espanhol e o Tribunal Constitucional Alemão. O Tribunal Constitucional Português, o primeiro estudo é de 96, e depois há uma série de estudos nos últimos 5, 6 anos. Todos estes estudos o que indicam é que, de facto, a ligação, digamos assim, o partido que nomeia o juiz ou escolhe o juiz é uma variável que prevê com algum conforto a forma como o juiz decide os acordos, principalmente no caso português, a fiscalização preventiva no Tribunal Constitucional. Eu não estou com isto a dizer que todos os casos de fiscalização preventiva, e a base de dados que nós, igual o projeto que eu tive associado, está publicado no Journal of Individual Studies, nós olhámos para cerca de 400 acordos, não quer dizer que em todos os 400 acordos todos os juízes comportam-se de acordo com aquilo que seria a vontade do partido que os nomeou em todos os casos. É evidente que não é assim, portanto, estamos a falar em termos exagerados. Mas é uma variável razoavelmente boa para prever a forma como os juízes votam. Deixem-me dizer que o Tribunal Constitucional Português, ao contrário do que muitas vezes também se vê em grandes debates, até de ilustres constitucionalistas, o Tribunal Constitucional Português é um tribunal extremamente polarizado, comparado com os outros tribunais constitucionais. Portanto, tem um nível de polarização, isto é, de votos dissidentes, muito mais alto, quer o Tribunal Constitucional Espanhol, quer o Tribunal Constitucional Alemão. Portanto, é um tribunal seguramente bastante mais partidarizado que os outros dois tribunais, com estruturas idênticas. A grande vantagem do Tribunal Constitucional Português para se estudar ao longo do tempo, também é uma vantagem, enfim, digamos, do desenho institucional não oficial ou não formal, é o facto de ter cotas fixas. Portanto, é um mecanismo que se assemelha ao Tribunal Constitucional Alemão, que facilita todos estes estudos. É que nós sabemos, desde 82 até agora, que sempre no coletivo há 6 juízes de direita, 6 juízes de esquerda e um juiz que umas vezes é um bocadinho mais para a esquerda, outras vezes é um bocadinho mais para a direita. Isto facilita o estudo, ao contrário do Tribunal Espanhol, onde há grandes variâncias de composição. Porquê que isto é importante? Porque reparem, num tribunal que há 6 juízes de um lado e 6 juízes do outro, sempre, em qualquer altura do tempo, é evidente, primeiro, o juiz, o 13º juiz, tem um papel fundamental na previsão do resultado, e, segundo, em que as maiorias e as minorias são, o grupo é relativamente constante e homogéneo.
Portanto, não há um problema de identificação. No caso espanhol é completamente diferente. Nós temos alturas do tempo em que a esquerda, o PSOE, tem 10 dos 12 juízes e temos outras alturas em que o Partido Popular teve 9 dos 12 juízes. Isto cria grandes flutuações dentro das maiorias do Tribunal, o que é muito mais difícil de estudar e de prever, porque cria comportamentos diferentes. É muito difícil, diferente, se pensar em termos estratégicos, um juiz que é parte de uma minoria, em que somos minoria por um voto, e portanto basta um juiz do outro lado mudar e nós passamos a ser a maioria, de um comportamento em que eu sou minoria de um grupo de 2 pessoas e do outro lado tem 10 pessoas, porque com certeza não vai haver 6 pessoas a modelar de lado para cá, e portanto evidentemente isto cria dinâmicas muito diferentes do comportamento, por exemplo, das minorias e da própria previsão de votos particulares, de votos, das espanholas, ou votos dissidentes. Portanto, isto é muito complexo noutros países, no caso português é bastante mais fácil de prever, mas essencialmente o que os estudos apontam de facto é uma relativa polarização do nosso tribunal. Deixem-me saltar para estes tribunais que são os mais difíceis de estudar, que são os tribunais que não têm votos dissidentes. Portanto, o italiano, o francês, o belga e o austríaco. São tribunais sem votos dissidentes e, portanto, que os acordos são apresentados como a decisão do tribunal e não sabemos quem é que votou de um lado e do outro. Acontece que isto, se fizermos um bocadinho de econometria mais complexa, nós conseguimos lá chegar. Porquê? Porque é verdade que é o acordo do tribunal, mas há a informação que nós temos, principalmente quem é o juiz relator e quem é o juiz presidente do coletivo. E a partir dessa informação e das ligações partidárias que possam ter esses juízes, quem é que os nomeou, consegue-se também fazer estudos econométricos interessantes e chegar a conclusões de que estes tribunais não são muito diferentes dos tribunais português, espanhol, ou seja, que estão também relativamente polarizados e que, de facto, por exemplo, é fundamental, há uma grande correlação entre a decisão do tribunal favorecer um determinado interesse político e se o juiz relator é parte desse grupo político que é favorecido. Estes tribunais, a crítica que se pode fazer a estes trabalhos é que estes tribunais, que é criticado, já tenho ouvido, mas estes tribunais não são representativos, porque estes tribunais são tribunais em que os juízes são nomeados por mecanismos eminentemente políticos e partidários, e portanto é normal que as pessoas que lá estão, no fundo, são políticos, não são juízes a sério, e portanto é normal que a confusão é que isto está tudo politizado. E uma das coisas que eu tentei fazer nos últimos anos é encontrar tribunais que não sejam desta natureza para tentar ver se é realmente diferente. Um tribunal que nós estudamos, que é talvez, por exemplo, em Portugal seria